Olá, como vão? Tudo bem? Estamos aqui agora, já há um minutinho, para conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é como a música impacta a nossa mente, como a música interfere nas nossas emoções de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E todos os momentos elas podem estar correlacionadas com uma determinada esfera de atuação, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de compreender o papel da nossa parte mental, emocional com relação à música, a gente vai estar contribuindo de alguma maneira para que nós tenhamos a oportunidade de trabalharmos de uma maneira bem integrada com o nosso inconsciente, para que a gente possa fazer da música um instrumento também de luz, né? Deixa eu ver, a Meire vai estar crescendo e entrando. A Meire tem uma capacidade muito interessante de trabalhar todos esses conceitos em termos de grandeza, né? Quando ela tem a terapia ao lado dela, quando ela faz um trabalho de autoconhecimento também, lá em Zurique, a Meire, ela trabalha com uma espécie de terapêutica integrativa. Quanto mais a gente se interessa por essa área, mais a gente vai aprendendo, né? Uma das coisas mais interessantes que existem é a interface entre a mente e o cérebro e também com a capacidade de aprendizado. Disseram que com Mozart a nossa capacidade de aprendizado melhora bastante. É como se fossem notas musicais matemáticas. Isso significa que a gente tem uma oportunidade de uma pessoa aprender mais matemática se ela estiver trabalhando, por exemplo, vários conceitos com relação às notas musicais. O Mozart tem essa habilidade, trabalha mais nisso. O Beethoven já são outras características. Oi, Meire, tudo bom? Oi, Denise. Tudo ótimo. Oi, gente. Tá bom. Uma das coisas mais bonitas é a gente ter nascido na mesma família, né? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Denise. Eu é que digo. Temos aí a Meire, a Naomi, né, que são gêmeas, o Wilson no Japão, o Charles no Brasil. Então, nós vamos estar hoje pensando no amor e na capacidade de sentir várias notas, né, dentro do nosso ser e ativando vários aspectos do nosso inconsciente. Porque eu acho assim, muito importante as pessoas se darem conta, né, dessa vibração maravilhosa que está aí disponível o tempo inteiro para as pessoas. Aí eu vendo aquele videozinho teu tocando música, né, isso assim me lembrou. E eu também vi hoje um vídeo que o Charles mandou de um maestro. Tem um maestro muito famoso japonês que está com Alzheimer. E aí o Zubin Mehta, que é um outro maestro muito conhecido, o convidou para a orquestra. E você vê ele mesmo com Alzheimer ali, tá, e tocava e comandava, sabe? Então, assim, a música, ela age num outro nível, né? A vibração da música, do som, age num nível, ele age no nosso corpo emocional, no nosso corpo astral, em níveis que é fora da nossa mente. Né? Então é tão assim importante quando com a música toca a alma, né? Toca a alma, e a música terapia, e é a primeira frase da Bíblia, no princípio era o verbo, né? Sabe Então, que uma das coisas interessantes é uma bailarina que dançava realmente no o Bolshoi, Lago dos né? Cisnes, Em Lago do Cisne, eu e aí vi, ela mesma no Alzheimer, ela vai, né?
e aos pouquinhos daí ela vai, né? A memória corporal das células, né, que fica. É muito lindo. E você viu também aquela experiência que fizeram? Eles fizeram, construíram uma casa dos anos 60 com todos os móveis, na televisão, na rádio, só passava programa da época, como se fosse a época dos anos 60 mesmo, música daquela época, os jornais, todas as notícias daquela época, e colocaram pessoas que estavam num asilo já, né, agora eles estão assim com uns 80, 90 anos, mas naquela época eles eram jovens, e precisa ver, eles voltaram até a jogar vôlei. Você vê os velhinhos jogando vôlei, cantando, lembrando de todas as músicas, rejuvenesceram. Então, através das músicas, né, de estar naquela época, isso despertou um lado da memória deles que é fora da mente, que a mente está desgastada. Mas o emocional está tudo lá, a alma está toda lá. E eu sempre, eu fiz uma lista de músicas também para mamãe, né, com músicas japonesas, e com músicas do Dimash, de outras coisas, assim, e permite, e nossa, quando ela ouve, ela até chora, né? Então, assim, como a emoção, como é todo um lado que a gente pode continuar a vivenciar em todas as épocas, né? E que basta você estar consciente disso e utilizar a música o tempo inteiro, sabe? Ouvir música, cantar e permitir que ela faça realmente parte da sua vida, né? Eu acho que tem um outro aspecto terapêutico da música que é pouco utilizado atualmente, que são os concertos, as músicas nos hospitais, não é? Que já existem alguns grupos que fazem. Eu estive em Nova York com um grupo que fazia músicas em asilos, e aí eles iam de quarto em quarto tocando para que houvesse essa integração com um conhecimento ancestral, né? Que já é bastante antigo. Gláucia, só para falar, Gláucia, ela coach mental health, Gláucia, a minha Que amiga. ótimo. Então, hoje eu não posso tocar porque eu não tenho piano aqui na clínica, e a ideia é que a gente fale mais sobre isso, mas também que sinta, né? Nós estamos aqui com um cello de fundo e dependendo do instrumento, ele ativa determinados níveis de consciência, né? Então, por exemplo, o cello, que tem um tom mais grave, é diferente de um violino, que tem um tom bem mais agudo, ou de uma flauta doce. Então, as características de cada instrumento ecoam também no nosso corpo em lugares diferenciados. Por exemplo, uma orquestra e um rock. Né? Como é que o rock ele interfere na nossa mente, no nosso corpo? Lembra o estudo do Dr. Emoto, né? Então ele colocava lá nos copinhos com água, né? E depois ele cristalizava essa água. Então num ele colocava para ouvir música clássica, no outro para ouvir um rock pesado. E mudava totalmente, né? Porque a vibração é diferente. E nós somos 70% água. Então imagina a vibração de cada som, né? Na gente. É muito importante tomar consciência disso, porque o som é vibração. E dependendo do som, você vai vibrar, ela vai forçar essa vibração, né, no nosso corpo, e a gente vai vibrar aquele nível, né? Então tem sons que adoecem, como tem sons que curam. E tem, na medicina chinesa, cada órgão está ligado com som, né? E por isso também do poder dos mantras, por isso também cada chakra tá ligado. Quando era criança, né? Eu sentia, quando a música, eu sentia os meus chakras vibrarem de acordo com qual era a nota que estava sendo tocada. Era uma loucura, né? Meu corpo ficava vibrando ao som da música. Isso eu perdi um pouco, mas é interessante saber dessa realidade. Uhum. Eu fico pensando o seguinte, né? A gente vai ficando muito insensível ao longo do tempo e deixa de prestar atenção nas coisas que fazem a diferença. A voz da mãe para o feto, ela ecoa por dentro e depois, mesmo na amamentação, então o tom da voz,
a forma como a mãe se refere, cria uma série de memórias afetivas e cria uma série de repertórios, né? Assim como as pessoas em volta. E cada língua, ela tem uma entonação diferenciada e ela também tem uma vibração completamente diferente. Então, a pessoa que é educada numa determinada língua, ela vai ter uma série de itens no seu cérebro que agem de uma determinada forma. E à medida que você vai ampliando o número de línguas que você fala, e no caso você, por exemplo, fala 7 línguas, né, atualmente. Acho que Eu inglês, sei, francês, Sete. português, mas tem ainda o dialeto, né? O dialeto Não, eu estou suíço. aprendendo russo agora, então toda música russa é maravilhosa, assim, uma força. E outra vez eu estava ouvindo uma música das estepes, né, do Cazaquistão, assim, você sente aquelas estepes vibrando, você sente os animais, os lobos lá longe, sabe? A lua, aquela solidão. Nossa, a música, ela traz toda a memória, toda a materialização do mundo começa através do som, né? E realmente, você disse certo, cada idioma tem a sua tonalidade diferente. E até no curso que eu dou para as pessoas desentravarem a língua, né? Então é muito importante você poder entrar na musicalidade do idioma. E através da musicalidade a gente entra em contato com a alma do idioma. Porque o idioma, ele também nasceu como um bebê, engatinhando, balbuciando, e foi se desenvolvendo até chegar no ponto que a gente está hoje. Parece que o único idioma que já nasceu feito foi o sânscrito. Senão todas as outras tiveram uma infância, uma juventude e uma fase adulta. A gente chegou agora na fase adulta da maioria dos idiomas. Mas é importante compreender que o idioma ele tem uma alma. E a gente pode entrar em contato com essa alma. Tem uma alma e cada cultura tem a sua comida também, né? Uma Ah, outra coisa em assim, todos os sentidos, né? que tem uma referência muito grande são os alimentos. E os Uhum. alimentos, muitas vezes, eles têm memórias afetivas também, por isso que é muito difícil Nossa, a mudança de hábitos e aquilo que é muito comum na primeira infância, que são os carboidratos simples, acabam sendo muito desejados. Também não só porque existe um prazer no consumo do açúcar, mas, por exemplo, existia o poder da gratificação. Se você fizer isso, eu te dou um chocolate. Se você fizer aquilo, você tem direito à sobremesa. Então, você vai criando uma série de memórias em relação a tudo isso. Então, eu acho que quando a gente começa a compreender o que nos dirige e o que atua na nossa mente, a gente percebe que nós temos muito mais influências e subliminares. Então, por exemplo, quando você vai assistir um filme, está chegando uma cena que vai ser uma cena de horror. Já começa a tocar a música a música. antes, não A é? música já vai colocando no ritmo da adrenalina, no ritmo do coração batendo forte, né? A gente vai preparando. Quando você percebe pela música que já está entrando o sentimento de amor, o sentimento de dedicação que vai existir, etc. Então, existem até assim cursos sobre músicas de videogames. Eu não sabia. Lá na Inglaterra, quando eu fui assistir a graduação do meu filho em Music Business, a escola de música, ela tinha uma série de áreas, música de concertos, você tinha críticos de músicas, críticos de musicais ou de óperas, mas também músicas de videogame, quer seja, a própria forma de você colocar já inclui também uma certa determinação para que a criança ela siga aquele clang, aquele batimento, não é?
Então, tudo É isso. assim, é uma forma de condicionamento, mas pode ser de um lado positivo ou de um lado negativo. A importância das pessoas se tornarem conscientes disso é de uma forma consciente. Você pode fazer o update, né, das tuas emoções, dos teus comportamentos, ver aquilo que te serve e eliminar de uma forma consciente, mudar aquilo que não te serve. E utilizar os sons, utilizar o poder dessas vibrações de um lado positivo, né, que seja com mantra, seja ouvindo músicas que elevam a alma, né? Porque é que nem a arte, mesmo as pinturas, né? Então, nem tudo que é colocado no quadro eleva a vibração. Né? A gente tem que pegar e compreender como as cores e como os temas dos quadros nos tocam né, e formatam também muito o que está dentro de nós. Assim, quando a gente vê a arte, quando a gente vê a música, quando a gente sente a música, tudo isso é uma parte nossa escondida que se está manifestando com a ajuda desse meio. Né? Então, a gente poder tomar consciência disso, a gente ver a nossa própria criação, aquilo que nós temos dentro de nós, revelar isso e transmutar e nos integrar tudo isso de uma forma, através da luz, né? Mas de uma forma consciente. Você sabe que tem um congresso de astronautas em que eles falam da música das esferas. Fala disso! Ontem me perguntaram sobre isso, fala. Então, existem algumas notas que são ouvidas numa determinada esfera e Exatamente. que tem pedaços de alguns concertos de Bach, ou de Brahms, ou desses grandes Mozart. pianistas. Então, o que acontecia quando um Beethoven, por exemplo, surdo, tocava? Né? Que música que ele ouvia? É como se fosse uma música já estruturada e ele só trouxesse para a gente na prática. Então, é uma área que está sendo estudada agora, esses sons cósmicos que ocorrem e que muitas vezes eles são como se fossem sons de alguns desses músicos que são os mais importantes dessa nossa época. Houve uma formação de grandes compositores. De grandes almas, né? De grandes almas que viveram numa determinada época. Assim como houve nos pintores, os impressionistas que estavam todos juntos, os renascentistas, houve uma oportunidade de que o conhecimento, através daquela forma que era a pintura, tivesse escolas, né? Então, Nise, desculpa, só você falando nisso, eu dei uma palestra uns anos atrás justamente falando disso, e eu mostrei o projeto atual de como o mundo espiritual está usando as artes para curar o mundo. Então, eu apresentei, assim, foi muito bonito, porque tem vários artistas novos, né, como como é o nome dela? Kramaia, alguém lembra? A Kiane, desculpa, a Kiane. A Kiane, ela é uma pintora, assim, como a Marjorie, né? A Marjorie também é uma pintora maravilhosa. Então, a Kiane é um pouco mais nova do que a Marjorie, e ela fez essa pintura de Jesus, muito conhecida hoje em dia, né, de barbudo, assim, ela fez aquele desenho com 10 anos de idade. Então, ela faz poemas espirituais também, né, ela ouve Deus, ela vê Deus Deus, né, ela vê a energia tudo e ela manifesta isso. O irmão dela faz pinturas do universo também, abstratas, coisa muito bonita. E tem uma que é McCartney, que ela pinta as obras musicais em pintura. Ela sente a vibração da música e ela transforma isso em pintura. Isso é uma coisa que a gente chama de sinestesia. É a capacidade de você traduzir um input, por exemplo, visual em som. Ou então o input de som em visual, ou tato. Então você mistura as tuas sensações, né? Você mistura as tuas... Como que a gente fala? Tato, paladar. Eu já estou esquecendo as palavras. Mas Hã? Em português, né? Tato, paladar. Já estou esquecendo.
Mas isso são assim, porque a nossa estrutura, né, fisiológica como ser humano, a gente então vai pegar tudo isso que é vibração, porque tudo isso são vibrações, que a gente vai traduzir, né, seja em cheiro, seja em gosto, seja em som, seja em visão, a gente traduz, mas a vibração no final ela é a mesma. Né? E nós especializamos, então, mas para algumas pessoas, elas misturam isso que a gente chama de sinestesia. Tanto é que tem um autista que fez o recorde mundial no número pi, o número pi e as vírgulas, né? Ele ficou 3 dias falando os números na sequência certa. E a pessoa perguntava, como é que ele fazia isso? Aí que tá. Ele entrava na estrutura do número, que é uma estrutura universal, como você disse, né? A música das esferas é uma estrutura, e que essas pessoas captaram essa estrutura. Ele captava o número do pi, e ele falava que ele sabia qual que era o número certo pela cor que vinha na mente dele. Não é incrível? Né? É incrível. Eu acho que existem mais pessoas incríveis no mundo que fazem parte assim dessa grande viagem do universo e que fazem parte desse momento em que você, por exemplo, percebe o mundo. Então, os sentidos, eles são incríveis, porque eles vêm a partir de pequenos inputs, mas os nervinhos que pegam aquilo e que levam para a consciência são impressionantes, né? Por exemplo, no olhar, nós temos a pupila. A pupila, ela é um orifício minúsculo que se contrai e se amplia e que faz parte daquilo que é a visão de todas as cores, pela percepção da refração da luz e nos diversos elementos presentes no olho. Uma das coisas mais incríveis, e aí eu acho que entra numa outra coisa que eu queria falar hoje, que é a questão do milagre, o milagre da vida. Como é que se processa esse milagre da vida e, de repente, você tem aqui, por exemplo, né, nessa flor, você tem tantas partes, todas provenientes de uma mesma semente. E aqui o caule e depois as folhas, todas provenientes da mesma semente. E isso também é algo fundamental no nosso corpo, quando a gente tem cada parte do nosso corpo diferenciada ou indiferenciada quando temos o câncer, que seja aquela área que deveria ser um tecido normal, ele deixa de ser um tecido normal, começa a crescer e invadir outras estruturas. Então, essa mensagem que nós queremos passar hoje é a sabedoria da vida, a sabedoria dos números, das vibrações por segundo, dos tons, dos semitons, das cores do universo, né? E de como tudo isso interage para que a gente possa ter, em última essência, a vida. Então, é muito incrível, né? Um dos maiores milagres, por exemplo, é o olho. Você falou do olho. O olho, ele tem células extremamente especializadas, os cones, os bastonetes, por exemplo, né? Tem uma pupila que é transparente. E o interessante do olho é que não tem uma estrutura primitiva. E nenhum desses órgãos, ele tem função sozinho, ele só tem função junto. Quer dizer que, etimologicamente, quando foi estudado e tudo, eles não... É muito difícil, até hoje não foi concebido como que se desenvolveu ao longo do tempo o olho, porque o olho ele só tem possibilidade de ser explicada a sua função se você pegar o olho já feito, mas já diferenciado, tipo, ele foi criado para o objetivo de ver e de estar ligado ao cérebro e de ter uma pupila transparente, né? Para poder ver. Então, assim, uma córnea, né, transparente. Uma córnea, desculpa, uma córnea. Então, assim, é uma coisa que é muito interessante de você ver, nesse ponto de vista, esse milagre. O olho é um milagre, entende? Dele existir já como o olho. Não tem um olho primitivo, entende? Não tem, assim... É um broto, né? E de repente ele começa a formar e forma todas aquelas células, cones, bastonetes, uma série de coisas, cada um percebendo uma cor,
cada um e conectados com O fios, né? cérebro, com parte do cérebro, né? É. Que Eu possam acho que traduzir. a embriologia é uma coisa impressionante, porque como é que se formam os tubos neurais, como é Uma mágica que de tudo Deus. começa, prolifera células, depois essas células vão invaginando, formando camadas diferenciadas, cada camada forma órgãos diferentes, e em cada órgão você tem representantes de cada camada dessas iniciais. Então, é Eu acho algo bonita. A epiderme e o cérebro têm a mesma origem, né? Então, a endoderma. importância de você tocar, e se você não toca o bebê na pele, o cérebro dele não vai se desenvolver, né? Tanto é que fizeram testes, assim, horríveis de não tocarem a criança e ela definha, né? Uma das coisas impressionantes nisso, né, é assim, os traumas que as crianças sofrem deixam marcas indeléveis no cérebro e na formação do cérebro. Então, da mesma forma como você tem coisas positivas, as negativas, elas também impressionam, criam marcas e transformações, inclusive de tamanho da amígdala, de tamanho de partes do cérebro representados, e aí mais tarde, mesmo que você faça algo, você não recupera aquela formatação inicial. Então, quanto mais cedo a gente conseguir intervir, não é, na formação de uma criança e trazê-la para a amorosidade, saindo dos maus tratos, mais importante é. Então, essa geração agora que está sendo criada no momento de distanciamento total, como é que vai ser? Como é que vão ser os repertórios? Né? Com falta, muitas vezes, de convivência. Então, tem muitas coisas que a gente só vai poder realmente caracterizar no momento em que a gente estiver muito mais na frente, né? Mas Então, isso eu acho assim, por isso a gente tem que estar preparada, a gente começar a preparar desde agora. Então, eu estava conversando com um grupo que ele faz o tapping, é tipo uma EFT, né? Só que ele faz a TFT, que é original, o EFT é original da TFT. E eles têm um programa explica o maravilhoso. que é TFP, Ai, porque desculpa. no Thought Brasil Field tem... claro, Thought Field Therapy, né? É terapia do campo do pensamento, e é a origem da EFT. A EFT, na sua origem, era muito parecida. Então, a gente faz os toques, ao mesmo tempo que focaliza no problema, e no caso deles também tem uma estimulação cerebral através dos olhos, humming, a gente faz um som, né? Conta números, aí nisso o som ativa, a musiquinha ativa ao lado direito, os números ativam ao lado esquerdo, aí você canta outra vez, então você faz a ligação entre os dois hemisférios. E essa é a origem da EFT. Então, eu estou conversando com eles para fazer esse projeto no congresso, né? Funcionar, da gente trazer EFT, que é a que eu faço, que é mais batidinhas e que é uma acupuntura emocional com os dedos, que pode rapidamente eliminar fobias, traumas, né? Poder reconectar tudo isso. Uma ligação entre a acupuntura e a psicologia. Então, a gente estava nesse projeto para trazer para o SUS, né? Porque pode ser maravilhoso. E justamente a gente estava pensando nisso porque essa terapia ela pode ser feita coletivamente, né? Então, a gente poder ajudar as pessoas a transmutarem esse trauma da pandemia, esse trauma do isolamento, tudo, né? Através de terapias coletivas. E tem projetos que estão sendo feitos, por exemplo, no Congo, em Ruanda, né? Em locais assim de guerra, onde houve guerra, onde que 80% da população tem estresse pós-traumático. No Haiti tem um projeto também. Então, você uma das coisas muito interessantes é que existe, com a arte, isso já foi feito, uma interface entre os dois hemisférios. Então, quando se começou a estudar, se viu que através da sensibilidade, quando você se emociona com a música, você ativa os dois lados do cérebro. Claro. Então, conecta ambos. Então, Meire, eu acho que assim, o nosso tema hoje foi trazer o conceito da importância da música e de uma série de interferências inconscientes na nossa maneira
de compreender o mundo, inclusive de desenvolvimento da nossa esfera emocional e física, né? Porque tudo isso tem uma interface muito grande e que é essencial que nós prestemos atenção nesses aspectos. E nós acabamos não fazendo a nossa meditação. Então, eu queria aproveitar esse momento e agradecer a toda essa oportunidade de conhecimento que nós temos. Eu acho que a oportunidade de termos acesso a sons maravilhosos, a orquestras que tocam, pessoas que se dedicam a vida toda na excelência, né, dos seus atos. Então, que a gente possa ser muito grato a cada um, que é único, que é um esforço sustentado, né? E aqui você cita o Dimash, que é uma das então, vozes mais incríveis, né? Que existem. Então, eu acho assim, a gente pode, cada um ore, depois que sai daqui, vai lá no Dimash e ouve uma música dele, porque ele tem uma voz, não é só pela extensão de voz, porque ele tem uma das maiores extensões do mundo, acho que mais de 6/8 de extensão, mas ele é um dos raros que consegue utilizar cada um dos sons de uma maneira perfeita e utiliza, ele mescla as tradições, os sons do mundo inteiro, ele canta em 12 idiomas diferentes. Ele tem uma formação clássica maravilhosa. Então, ele é jovem, tem 26 anos, né? Então, são seres como ele, a Kiane e tantos outros, né, jovens que estão vindo aqui na Terra, para trazer a cura através dessas vibrações novas. Eles trazem vibrações de planos espirituais que a gente não consegue alcançar normalmente, mas que a gente alcança através da música, através da arte, né? Através da poesia, dos escritos. Olha os mundos que não são criados através da literatura. Né? Então, entrar e sentir, se permitir sentir toda essa vibração, como ela anda, como ela mexe dentro de você, como ela transforma, como ela cura, e entrar dentro disso, se permitir sentir, deixar esse mundo de cores vibrando nos teus chakras vibrando essa luz, vibrando esse som. Cada chakra tem um som, cada proteína tua, na verdade, cada aminoácido tem a sua própria vibração. Então, o teu DNA, cada vez que ele está sendo feito uma proteína, ele está que nem uma cordinha sendo puxada e vibrando cada uma desses aminoácidos, criando uma música. Então, nós somos internamente repletos de música, de uma música biológica, de uma música vibracional dentro de nós. E permitir sentir, permitir viver isso, você está utilizando da maior tecnologia existente, e isso também traduz o teu amor próprio, né? E muito amor. Sem contar também qual é a vibração do amor, né? Eu acho que a oportunidade que nós temos de emitir sentimentos bons para o mundo, pensamentos bons para o mundo, né? E não tem como você pensar uma coisa ruim quando você está cantando uma música bonita, quando você está num museu vendo uma peça bonita. Não tem Exatamente. como a gente pensar algo ruim, né? Com certeza. Então, queridos, uma boa semana para todos. Muito obrigada, Meire, pela sua participação e que a gente possa estar... A Grace está aí, a Naomi está aí. Olha, que ótimo, que bom, querida. Deus abençoe a todos. Um abraço grande, então. Tchau. Tchau, queridos. A Naomi está aí. Eu vi, que bom, querida. Tchau, Estamos gente. unidas aí. Tchau. Tchau, Helena. Tchau, Sil. Tchau.